Muito bem, antes da gente ir para esse corte, eu quero falar para você do Restaurante Lotes. É sexta-feira, tem aquela feijoada que você, logicamente, já conhece. Domingão tem aquele churrasco e você pode pedir para entregar na tua casa e vem uma quentinha muito bem caprichada. É só você conferir. Vai lá, entre em contato com o pessoal do Restaurante Lotes. Tá aqui o telefone, já sabe, vamos pro corte. E pinta aquela vontade, o desejo de ir pro Rio de Janeiro trabalhar com rádio. Logicamente você ouvia o rádio, era igual o Gustavo Luiz, né? Ouvia a Rádio Globo, ouvia a Tupi, e falou assim, cara, Sim. vou pra lá, vou tentar alguma coisa. Como é que foi essa história de você, vou pro Rio, vou embora, vou tentar minha Ih, rapaz, carreira? é uma história boa, né? Na verdade, o rádio, como a maioria dos radialistas, veio sem querer para mim, né? Porque o que aconteceu? Eu jogava vôlei lá em Muriaé, Ah, tá. com vôlei na ASP, que era o time profissional que tinha lá em Muriaé, que disputava o Campeonato Brasileiro e tal. E eu comecei o vôlei e as pessoas se empolgaram comigo, porque eu tinha, quando eu comecei lá, né? Tinha 14 anos e tinha 1,81 m. Então Uhum. todo mundo falou, pô, esse garoto vai crescer. Aí acabou que eu, com 2 anos lá, passei para 1,83 m. Não cresci Eita. nada, né? Eles acharam que ia crescer. Mas aconteceu que eu torci o joelho em 1986, né? E, na verdade, 86, torci o joelho. E os médicos da época falaram, ó, vôlei para você acabou. Mas eu não fiz cirurgia, só não continuei no vôlei. Aí saí, e aí eu falei, ó, vou virar médico, né? Porque eu ia estudar para virar médico na faculdade. Então. Só que antes de ir para a faculdade, como eu já tinha acabado, estava acabando o terceiro ano na época do segundo grau, eu fiz vestibular lá em Muriaé e acabei passando para matemática, que é o curso que tinha lá na faculdade de Santa Marcelina. Uhum. E aí fiz o curso de matemática e em 88, o Marcos Soares, que é um grande amigo meu, um grande locutor, que hoje ele mora em Cabo Frio, ele é voz padrão aqui no Rio me fugiu o nome da rádio. Da Positividade, ele é o voz padrão. O Marquinhos trabalhou na JB, na verdade, ele que me levou para a JB também. Uhum. Ele é um cara, além de ser meu amigo, um grande locutor, uma voz assim que eu sou, para mim, a melhor, a voz mais bonita do Brasil. E aí o Marquinho, ele já trabalhava na rádio, falou: vamos lá no estúdio. Aí eu fui lá no estúdio. Aí cheguei lá, eu achei sensacional, já gostava, né? Eu sou metido a guitarrista também, né? Aí eu achei sensacional tudo aquilo, peguei e falei, pô, maravilha, é isso, não quero trabalhar aqui, mas eu quero vir aqui outras vezes. Aí ele falou comigo, pô, tá precisando de um locutor lá na rádio, quer fazer um teste? Eu falei, tá maluco, nunca falei em microfone, vai lá e faz, pô. Aí acabou que eu fui. Aí eu fui fazer o teste com o Eurico Mário, que era o coordenador da rádio Moriá FM na época, Uhum. onde o Marquinhos trabalhava. Isso antes de eu trabalhar, né? Isso foi lá em 87, 88. Aí quando eu. Não, 88 não, 87. E aí, rapaz, eu fiz 17 anos, voz mudando ainda, né? Tal. Aí fui lá. Aí fiz o teste, aí o Eurico falou assim: é melhor você fazer a faculdade de medicina mesmo, porque a opção para você não funciona. E aí, quando ele falou isso, ele foi muito sincero e acabou que me motivou, né? Falou, agora eu vou aprender. Aí comecei a ouvir rádio até que finalmente surgiu, em 88, a Princesa da Mata. Quer dizer, uma rádio que ia estrear. Aí eu fui lá e pedi para trabalhar e acabei entrando, mas como operador, né? Depois virei locutor. Uhum. E aí foi. Aí eu de Muriaé para vir para o Rio, ainda estava naquela fase, não sabia se eu queria trabalhar em rádio, queria fazer faculdade, já estava, ainda continuava na faculdade lá em Muriaé. Uhum. Até que um dia o Marquinhos falou: Ó, tá precisando de um locutor aqui na Manchete, quer vir? Eu falei: Não, tá maluco, Manchete não é um lugar para mim, não sei o quê. Não, vem aqui, pô. Aí eu vim com ele aqui um dia, a gente veio até de ônibus, chegou aqui de madrugada, fui direto para Manchete, fiz um teste e fui aprovado. Aí o Celso falou: Ó, só que não é agora, mas em novembro a gente vai precisar. Eu falei: Tá bom. Aí esse período foi que eu já estava na Rádio Muriaé, e aí fui para Princesa da Mata, não, para Rádio Catuaí, Manhuaçu, esse período de 3 meses antes de vir para Manchete. Mas não Uhum. foi uma coisa assim, tipo, vou lá para Manchete tentar. Não foi para o Rio, né? E acabou que aconteceu assim meio. E quando cheguei aqui no Rio, em 1990,
Foi em dezembro de 90, na verdade, cheguei em novembro de 90, comecei a trabalhar dia 3 de dezembro de 1990 na Manchete. Eu não achava que eu ia ser locutor, até porque, sei lá, eu tava trabalhando, mas eu não sabia se era isso que eu queria e tal. E continuei trabalhando e estudando, né? Só que, na verdade, pô, quando chegou em 92, já estava tudo encaminhado para eu virar locutor mesmo. Que aí comecei a fazer um monte de coisa, falar, quer saber uma coisa? Vou virar locutor. Pronto. Aí foi que eu realmente decidi, né? Eu já estava aqui no Rio e que as coisas começaram a acontecer também. E falei, sou locutor agora. Aí eu Pronto. acabei me especializando um pouco, né? Aí fiz um curso de regência, um curso de técnica vocal, curso de oratória, essas coisas assim para melhorar a Ficar mais preparado, né? interpretação. Sabe? Mas eu comecei em Muriaé, em 1988, foi quando eu comecei a trabalhar na Rádio Princesa da Mata, lá em Muriaé. E depois fui para a Rádio Muriaé FM, e aí eu tive uma passagem rápida em Manhuaçu. Eu trabalhei na Rádio Catuaí, que era uma rádio que está aí. Hoje, ela, nem sei se ela está no ar, não lembro, mas eu comecei, se o nome é esse ainda, né? Eu comecei lá, a rádio ia começar e eles me chamaram para estrear a rádio na época, com o Jonas Américo, que era um locutor de Muriaé também. E aí a gente foi para lá, eu fiquei 3 meses, porque foi o tempo em que a Manchete, quando eu já tinha feito um teste na Manchete, Uhum. e eles já tinham me falado que em novembro me chamaria. Então, nesse período que eu saí da Rádio Mulher até ir para a Manchete, eu passei lá em Manhuaçu, fiquei 3 meses lá. Depois eu vim para a Manchete, né, em 1990, para a Manchete FM. Aí na Manchete FM eu trabalhei como locutor na Manchete FM, e logo em seguida eu virei voz padrão da Manchete AM. Em 90, eu entrei em 90, e no final de 91 eu me tornei voz padrão da Manchete AM, Uhum. e aí em 92 eu comecei a trabalhar na TV. Eu fazia os oferecimentos que um amigo que fazia saiu, e eu comecei a fazer os oferecimentos. Para quem não sabe, oferecimento é aquela voz que fala, né? Ela fala assim, oferecimento, né? Entendi. Que apresenta a marca. Não. Então, eu fiz isso na TV, e aí, em 93, eu comecei a fazer as chamadas, quando o Eloy tinha férias. O Eloy era o locutor que fazia, Eloy De De carro. Carlo, ele era o locutor que fazia as chamadas da TV Manchete. Aí eu Uhum. passei a fazer, saía nas folgas, nas férias dele, durante alguns anos. E em 94, justamente na Copa do Mundo, 94, na Copa do Mundo que o Brasil foi campeão, né? Uhum. Eu fiz, ele ficou com um problema na boca, aí eu fiquei 3 meses fazendo o, a TV Manchete. Mas isso não, aí fiquei até o final na Manchete, mas nesse período aí da Manchete, eu trabalhei também na rádio Panorama FM em 91, paralelo, né? Uhum. Aí depois a Panorama virou Opus 90, que foi uma rádio também de música clássica que começou aqui no Rio, participei dela. E em seguida eu fui, aí, mas eu fiquei pouco tempo quando virou Opus. Eu fiquei só alguns meses. E depois eu fui para a Melodia FM no Rio em 95, quando eu comecei, além disso tudo que eu falei da Manchete, tudo para ela. A Manchete eu trabalhei até no final, que foi em 99, 2000, né? Uhum. E aí eu fiz Rádio Melodia, que foi nesse período de 95 até 2004, junto com a Manchete. E depois de 99, assim que eu saí da Manchete FM, apesar de ter continuado na TV, não, tem uma coisa que é importante também, que em 93, um grande locutor chamado Gessi Suete, ele era da Manchete AM, ele Uhum. fazia os spots comerciais das revistas da Boca Editores. Por exemplo, tinha a revista Pais e Filhos, não sei se todo mundo vai lembrar, mas que ainda acho que tem, não sei. Pais e Filhos, Geográfico Universal, Ele e Ela, e a revista Amiga. Uhum. A revista Manchete, quem fazia era o Roberto Canazzo. Não sei se vocês lembram que ele falava, aconteceu, Virou virou Manchete. manchete. Isso. Essa era o Canazzo. As outras revistas da Block eram o Gessi Suete, que faleceu, e aí me chamaram para fazer. Então eu comecei a fazer as revistas também a partir de 93.
E aí eu fui direto até eu sair da Manchete também, que eu comecei a fazer. Só que aí eu tive uma passagem também na Quatro Rodas, que era da Editora Globo. Eu passei a fazer também no final de 96. Eu cheguei a fazer a Quatro Rodas também. Isso significa, quando eu falo assim, fazer, porque tinha umas revistas que eram mensais e tinha algumas revistas que eram semanais, Uhum. né? Como no caso da Amiga, por exemplo, quem fazia essa locução era a jornalista Jacira Lucas. Uhum. Aí ela depois acabou saindo e eu entrei na Amiga também. Então, a Amiga, que era uma revista semanal, a Ele e Ela era mensal, Geográfica Universal mensal, Pais e Filhos também, eu não lembro assim a ordem, mas eu tinha que gravar todas as revistas e foi. Aí, em 95, eu fui para a Melodia e em 99, eu comecei, quando eu saí da Manchete oficialmente, da Manchete FM, apesar de continuar na Manchete AM, que era a Manchete ainda durou um pouquinho mais a Manchete AM, Uhum. quando terminou tudo lá, e eu fiz a Nativa, que na verdade era na Tupi FM, o Amor do Rio. O Celso Santa Rosa, que era o coordenador da Rádio Manchete, ele acabou indo para lá, para a Nativa, e me chamou para ir também. Na verdade, não era Nativa ainda, era Tupi FM, o Amor do Rio. Uhum. Aí virou Nativa e eu fiquei lá um período também, só que eu fazia um horário bem difícil lá, que é o horário de 3 da manhã às 7. Nó. Aí eu não aguentei muito, porque eu ainda estava trabalhando nos outros lugares, então ficou muito ruim para mim, aí eu acabei não ficando. Hum. Mas aí saí de lá em 99 mesmo, e em 99, o João Carlos, que ele foi o coordenador, tinha sido coordenador da Rádio Melodia quando eu trabalhei, eu continuava na Melodia, né? Uhum. Mas ele tinha passado por lá e me chamou para fazer uma rádio chamada Love FM. Essa era a ideia, né? Fazer uma rádio Love FM, e isso em 99. Uhum. Mas acontece que essa Love FM virou Nova FM, né? Acabou a estreia dela sendo Nova FM, que entrou no lugar da Opus. Olha que legal. A Opus que eu tinha trabalhado virou Nova FM. Aí Nova FM depois virou MPB FM e fiquei lá também. Só que ficando aí estava uma confusão na minha vida, que eu estava trabalhando na Rádio Melodia, era voz padrão da Manchete AM, que ainda tinha dos blocos, né? Eu estava trabalhando na MPB FM e comecei e virei voz padrão da FM O Dia Nó. em 2000. Então eu fiquei, aí eu trabalhei mais 8 anos na FM O Dia, junto com que era a mesma empresa, né? FM Uhum. Dia e MPB, era do jornal O Dia, que era do Soari de Carvalho, que faleceu e as filhas assumiram, e foi justamente quando eu saí, em 2006. Na verdade, ele faleceu em 2005, se eu não me engano, mas em 2006 aí mudou de endereço. Eu tive que escolher qual rádio, porque eu não podia ficar nas duas, tal. E aí acabei ficando na MPB só, e depois eu saí da MPB em novembro. Na verdade, eu saí da MPB, olha que legal, dia 9 de novembro de 2006. Uhum. Eu sei disso porque no dia 10 é meu aniversário, Não né? dá pra esquecer, Então, né? dia 9 eu saí da MPB e fui para a JB. Dia 16 de novembro eu estreiei na JB, que aí fiquei na JB 18 anos trabalhando até No horário 2024. da noite, né? Eu não comecei lá 10 da manhã, mas depois, um período, eu passei a fazer O o Love Love Songs. Songs e também o Celebration, né, da JB. Foram 18 anos lá, mas nesse período ainda eu trabalhei na 93 FM, que foi a partir de 2010. Uhum. Eu entrei na 93 e fiquei também até 2025 na 93, e aí fiquei na JB até 24, saí e fiquei mais um tempo na 93. Eu estava trabalhando, além disso, né? Em 2013, eu comecei a fazer, eu era voz padrão da Playboy TV da América Latina. Uhum. Então, que ainda sou, né? Mas agora eu só gravo esporadicamente. Eu não sou, não é uma função de contrato mais. Agora eles têm trabalho que sempre tem, né? Uhum. Mas eles mandam para mim. Então, em 2013 eu entrei para Playboy. Em 2015, as pessoas não entendem quando eu falo Playboy assim, pensam que você estava fazendo aqueles filmes. Tava fazendo... Não, eu era a voz A voz padrão padrão. então, mas eu era a voz padrão
de spots que não tinham a ver com filmes, né? Era sobre a TV mesmo. Então, Entendi. tudo que era sobre a TV, sobre TV não, sobre o conglomerado, né? Que são várias empresas, né? Então, era a minha voz que usava para os eventos que eles tinham, né? Tinha muita festa em ilhas, tal, e eu que gravava, Entendi. tanto em espanhol, inglês e português, mas não saía na TV aqui. Até que eu comecei a fazer um canal da Playboy aqui no Brasil, que funcionou também. Mas aí, em seguida, eu comecei a fazer o Entertainment Television, que é a TV que tem um E e Isto. uma exclamação. Eu fiz, e ainda sou funcionário, gravo com eles ainda, a partir de 2013. Então ficou assim muita coisa, né, junta para fazer. Só que essas gravações eu passei a fazer em casa, essas dos canais. E aí eu comecei a trabalhar até 2024, quando eu saí da JB, foi em junho de 2024, Uhum. eu fiquei, algumas pessoas me chamaram, mas eu falei, pô, não estava muito. Não. Acabou que em 2025 eu vim para cá, para onde eu estou, que é na Tupi, para fazer. Na Tupi eu não sou, eu sou noticiarista. Isto. Eu achei que o trabalho era legal, assim, em função de horário e tal, aí acabou que eu vim para cá e estou aqui. E depois eu acabei saindo da 93, também em 2025, Uhum. e entrei na Nova Paradiso, que estou hoje apresentando o Good No Times Good Times. Vamos Paradiso, falar sobre que é isso. um, que é um programa bem, né, bem conhecido da época da 98, mas hoje 98. está na Paradiso.